Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e estou passando aqui, joga na tela, para analisar um informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 944. Estou de volta com vocês. Esse vídeo faz parte de um projeto que eu desenvolvo de análise detalhada dos informativos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas o Supremo Tribunal Federal, ele divulga semanalmente um informativo de jurisprudência contendo o resumo dos julgamentos que ocorreram na semana anterior. Aqueles que precisam se manter atualizados com o direito constitucional, especialmente quem se prepara para concurso público, precisam ter conhecimento dos informativos de jurisprudência. As provas perguntam muito sobre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E de modo a facilitar a compreensão para as pessoas, eu desenvolvo esse projeto de estudo detalhado dos informativos de jurisprudência. Se você está chegando agora, saiba que para cada um dos informativos de 2019 que antecedem o 944, eu tenho uma respectiva aula disponibilizada e tenho também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e outra com os mais importantes julgamentos de 2017. Então, se você chegou agora, não deixe de assistir tudo o que já aconteceu no Supremo em 2019 e um resumo do que aconteceu em 2018 e em 2017. Como é que você vai fazer para assistir? Você vai no meu site pessoal, vai aparecer aqui embaixo, é o meu nome, é o www.rafaelbarreto.com.br. Lá no meu site pessoal, você vai ver que no menu tem assim, informativos do Supremo Tribunal Federal. Clica lá em informativo do STF que você vai encontrar informativo 2019, retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017, ok? Bom, vamos analisar o informativo, joga na tela. Informativo 944, e a gente vai ter aqui ó, como primeiro julgamento, extinção de conselhos por decreto. O plenário, por maioria, deferiu parcialmente uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do parágrafo 2º do artigo 1º do decreto número tal, na redação dada pelo decreto tal, e para afastar até o exame definitivo dessa ação a possibilidade de ter-se a extinção por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo de colegiado cuja existência encontra menção em lei em sentido formal, ainda que ausente expressa referência sobre a competência ou a composição. Além disso, por arrastamento, suspendeu a eficácia de atos normativos posteriores a promoverem, na forma do artigo tal, a extinção dos órgãos. O ato questionado prevê a extinção, a ser implementada em 28 de junho de 2019, dos órgãos colegiados da administração federal, instituídos mediante edição de decretos e atos de hierarquia normativa inferior. Estou de volta e, gente, contextualizando. O presidente da República editou um decreto promovendo a extinção de órgãos que integram a estrutura da administração pública federal, especialmente conselhos que, segundo alegou o presidente à época da edição do decreto, eram conselhos que, na prática, não tinham nenhuma funcionalidade, né? Eram conselhos que formalmente integravam a estrutura da administração, mas que, do ponto de vista material, não teria mais nenhum sentido a existência daqueles conselhos. E aí, eis que surge a ADIM. E o primeiro ponto de discussão, antes de entrar no mérito da questão da extinção dos conselhos, é: decreto presidencial pode ser objeto de ADIM? Depende. Por que depende? Preste atenção. De acordo com a Constituição Federal, é o artigo 102.1a, o objeto da ADIM é a lei ou o ato normativo. Não é apenas a lei que pode ser objeto de um ADIM. Ato normativo também pode. Lei é um ato normativo. Mas quando o texto constitucional destaca lei ou ato normativo, é para deixar claro que, para além da lei, outros atos normativos, inclusive não oriundos do Poder Legislativo,
podem ser objeto de ADIM. Ato normativo editado pelo presidente, ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então é importante ter essa compreensão. O objeto da ADIM não se restringe à lei, abrange outros atos de caráter normativo, mas preste atenção. Não é todo e qualquer ato normativo que pode ser objeto de uma ADIM. Há um entendimento consolidado no direito constitucional brasileiro, no sentido de que apenas os atos normativos que confrontam diretamente o texto constitucional podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Aqueles atos que confrontam diretamente com o texto constitucional costumam ser denominados atos normativos autônomos. Atos que são extraídos diretamente da Constituição e que podem ser confrontados diretamente com a Constituição. Para além desses atos autônomos, que, repito, confrontam diretamente a Constituição, existem os chamados atos de feição regulamentar, os atos infralegais, que visam regulamentar o texto de lei. E o que se entende é que um ato de feição regulamentar deve ser confrontado primeiro com a lei, para apenas em um segundo momento com a Constituição. E aí se utiliza a expressão ofensa indireta ou ofensa reflexa para se referir a esse tipo de conflito entre o ato de feição regulamentar e a Constituição. Se diz o seguinte, olha, o ato de feição regulamentar, ele é confrontado diretamente com a lei e de maneira indireta, de maneira reflexa com a Constituição, e não cabe ao Supremo estar analisando a ofensa reflexa. Então, o ato normativo de feição regulamentar não vai ser objeto do controle de constitucionalidade, num primeiro momento, mas sim de legalidade. E quando a gente trata de decretos do presidente, é preciso compreender que há decretos que são autônomos, que buscam, a partir diretamente do texto constitucional, estabelecer um tratamento normativo, e há decretos que são regulamentares, que não visam inovar a ordem a partir da Constituição, mas regulamentar a matéria de lei. Então, quando se tem a pergunta, decretos presidenciais podem ser objeto de ADIM, a primeira resposta tem que ser assim, depende. Se for um decreto autônomo, pode. Mas se for um decreto de feição regulamentar, o entendimento consolidado é de que não pode, ok? Aí eu vou dar um passo adiante para destacar para vocês um detalhe. Em verdade, há determinados decretos que, ainda que nominados como regulamentares, podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade se, quando a gente parte para analisar o decreto, a gente percebe que não é, em verdade, um decreto de feição regulamentar, é um decreto autônomo. Só que um decreto autônomo em matéria que não poderia existir o decreto autônomo. E aí existe a inconstitucionalidade justamente por violar o princípio da reserva da lei. Olha, determinada matéria tem que ser tratada por lei. E respeitado o que está na lei, o executivo pode regulamentar. Aí vem o presidente e, ao invés de regulamentar o que está na lei, ele inova o tratamento jurídico da matéria. Ele traz algo que não está previsto na lei. Esse decreto não é regulamentar. É um decreto que está usurpando a função legislativa. É um decreto que está violando a legalidade e aí ele ganha essa feição autônoma, pode ser objeto de uma ADIM. E é o que o Supremo compreendeu nesse caso aqui. O Supremo compreendeu que se tratava de um decreto de natureza autônoma e que poderia, portanto, ser confrontado diretamente com a Constituição. Então, o decreto aí impugnado poderia ser objeto de ADIM? Sim, porque o entendimento é que se tratava de um decreto autônomo e não de um decreto de feição regulamentar. Ok. Bom, segundo ponto da discussão, que é entrar no mérito. É possível, mediante decreto presidencial, promover a extinção de órgãos públicos? E aí eu quero trazer para vocês, gente, a Constituição brasileira. Vamos jogar na tela a Constituição, por favor. Ela estabelece, aqui no artigo 88, o seguinte: a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Estou de volta. Percebam que, pelo texto constitucional, a criação e extinção de órgãos depende de lei. Depende de lei significa que tem que necessariamente passar pelo poder
legislativo, pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. E eu queria trazer para vocês aqui uma compreensão um pouco mais ampla, buscando as discussões da ciência política, para vocês entenderem a diferença entre uma matéria ser submetida à reserva de lei ou ser submetida a uma atuação unilateral do presidente da República por um decreto. Qual é a diferença básica? Gente, é a legitimidade democrática. É a materialização da soberania popular. Preste atenção, no âmbito da ciência política, que é a base do direito constitucional, a gente costuma aprender que o parlamento é a instituição que materializa a soberania popular, que materializa o regime democrático, porque o parlamento ele é democraticamente eleito para fazer a representação do povo. E o povo, soberanamente, é quem pode definir as regras a que ele se submete dentro de um Estado democrático. E aí, dentro da ideia do funcionamento do Estado, da separação de poderes, incumbe ao governante, o poder executivo, governar de acordo com as regras que o povo soberanamente definiu no poder legislativo. Então, quando eu digo a matéria tem que ser por lei, a matéria tem que passar pela aprovação do povo, claro que mediante a representação política do povo pelos seus representantes eleitos. Quando eu digo a matéria vai ser tratada unicamente pelo Poder Executivo, eu estou dizendo não passa pelo crivo popular democrático, não tem essa legitimidade. Existem determinadas situações pontuais que podem ser objeto de atuação unilateral do Poder Executivo. Mas, quando a gente pega aqui criação e extinção de órgãos, a Constituição estabelece o quê? Tem que ser por lei, ou seja, tem que passar pelo crivo da soberania popular que se materializa no parlamento. E, inclusive, quando a gente analisa a Constituição como um todo, a gente percebe que matérias de uma relevância maior na vida em sociedade, a Constituição exige que passe por lei no sentido formal, no sentido estrito, porque se entende que tem que ter decisão popular, tem que materializar a soberania popular, registro novamente, mediante a ideia de representação política. Então, o artigo 88 já está indicando, olha, tanto para criar como para extinguir órgão, tem que ser por lei. Só que eu quero pegar um outro dispositivo aqui da Constituição, que é o artigo 84, né, que traz as atribuições do presidente da República. Vamos jogar na tela? E aqui no artigo 84, das atribuições do presidente, compete privativamente ao presidente. No inciso 4, ele menciona expedir decretos, aqui são chamados decretos de feição regulamentar. E no inciso 6 entra decreto autônomo. E olhem como tem na alínea A. Compete ao presidente dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos, incluída pela emenda constitucional 32, que foi quem inseriu aqui, né, os decretos autônomos nesses moldes aqui. Reparem, quando não implicar criação ou extinção de órgão. Estou de volta. E isso porque criação e extinção de órgão tem que ser por lei no sentido formal. Não se permite ao governante unilateralmente criar ou extinguir órgãos. Tem que ser por lei. Agora, registre-se. Se são órgãos que integram a estrutura do Poder Executivo, a iniciativa do projeto de lei é dele. O Congresso Nacional não pode apresentar um projeto de lei criando ou extinguindo órgão que integra a estrutura do Poder Executivo. Tem que partir do presidente, mas tampouco pode o presidente unilateralmente criar ou extinguir. Isso faz parte, né, do âmbito da repartição de competências entre os poderes, entra no modelo de separação de poderes, que passa por aquilo que eu falava da legitimidade democrática. Então, me parece que realmente esse decreto ele viola a Constituição. E a gente vai ver que o Supremo encaminhou nesse sentido e, por isso, ele deferiu a medida cautelar na ação direta. Vamos voltar no informativo. Eu quero destacar aqui alguns pontos. Reparem. Deferiu a medida cautelar para afastar a possibilidade de ter-se a extinção por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo de colegiado cuja existência encontra menção em lei.
Ou seja, se está criado por lei, só por lei pode ser extinto. E aí deixa eu destacar algumas coisinhas aqui para vocês, ó. Com fundamento no artigo 84, caput, inciso 6, a linha A, o decreto questionado encerra normas dotadas de generalidade e abstração, circunstância reveladora do seu caráter primário e autônomo a justificar o exame em abstrato da rigidez constitucional com base exclusivamente na Constituição. É aquilo que eu comentava no início do cabimento da ADIM. Surge intuitiva a necessidade de perquirir se os colegiados citados no decreto devem ser considerados órgãos públicos para o fim de enquadramento nas provisões contidas nos mencionados preceitos constitucionais. Aí traz assim, a resposta não é autoevidente, considerada a amplitude semântica do vocábulo órgão, instituto derivado do fenômeno de desconcentração administrativa, por meio do qual é promovida a especialização de funções no âmbito da estrutura estatal, sem a criação de novas pessoas jurídicas. Estou de volta. E aí a gente vai identificar algumas informações interessantes sobre a natureza desses órgãos aí mencionados no decreto, né? Discussão se eles poderiam ou não ser enquadrados na ideia de órgãos. E aí ele aproveita para recordar que quando a gente fala de órgão, a gente entra naquilo que no direito administrativo a gente estuda como desconcentração administrativa, que você está promovendo a especialização de funções sem criar uma nova pessoa jurídica, você cria órgãos. Órgãos não são, do ponto de vista técnico, pessoas jurídicas, ainda que se reconheça que eles têm capacidade processual, podem estar em juízo, mas eles não são pessoas jurídicas. Vamos voltar no informativo. E aí vão vir algumas considerações sobre se deve ou não considerar como órgãos. E aí, ó, encaminha no sentido de que deve se compreender que se é um órgão realmente ali colegiado, não pode ser por decreto aqui. Observada a organicidade da ordem constitucional, é razoável condicionar a extinção de determinado colegiado com assento legal à prévia chancela parlamentar. Interpretação em sentido diverso esvaziaria importante espaço institucional de diálogo entre os poderes, o que não se confunde com a eventual tentativa de manietar o Executivo com a supressão ou limitação das atribuições essenciais do chefe do poder no desempenho da função de gestor superior da administração. É nítida a tentativa empreendida pelo chefe do Executivo de escantear o Legislativo de tal processo. Vem comigo aqui, deixa eu ampliar um pouquinho, deixa eu sair um pouco dessa discussão aqui de mérito do informativo para te levar a situações que eventualmente acontecem na vida real, na prática, né? Na militância da administração pública, em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. De repente, o que eu vou comentar agora aí, meu amigo, minha amiga, aí no seu município pode ter algo nesse sentido ocorrendo, preste atenção. Gente, na prática, a relação entre o executivo e o legislativo nem sempre é harmoniosa. De repente, aí no seu município, a relação entre o prefeito e a Câmara de Vereadores não é relação tão harmoniosa. Podem haver situações de conflito e, de repente, a Câmara de Vereadores fica criando dificuldades para aprovar aquilo que seja importante para o prefeito. E aí, por vezes, determinadas matérias que precisam ser submetidas à lei, a Constituição estabelece reserva legal, por vezes, na prática, o Poder Executivo, joga no informativo que eu gostei dessa expressão, buscando escantear o Legislativo, baixa um decreto tratando da matéria. Estou de volta com vocês. Sabendo da dificuldade que ele está tendo dentro do Poder Legislativo de aprovar um projeto de lei, ele vai lá, baixa um decreto e trata diretamente daquela matéria. Vou lhe dar um exemplo aqui para a gente ilustrar e para você compreender. Pegar algo que integra o cotidiano das pessoas em geral
e que envolve o direito urbanístico. Provavelmente, aí na sua cidade, tem determinadas localidades que são identificadas como área comercial, outras como área residencial e outras como área mista, onde você pode ter tanto residência quanto comércio. Pô, professor, realmente, aqui, ó, o bairro que eu moro não tem comércio nenhum. Aqui, realmente, é só residência. Ô, professor, já o bairro que eu moro é comércio e residência. Inclusive, houve um tempo em que era só residência, mas hoje em dia predomina comércio. Inclusive, ficou até bem complicado aqui, está cheio de loja, cheio de escola, de restaurante, de farmácia. Repare, essa é uma matéria que é objeto de lei. Tem que ser definida nas leis municipais que envolvem a política urbana. Tem que estar no plano diretor, tem que estar na lei de uso do solo, como é que funciona o regramento do espaço urbano, onde é que pode ter comércio, onde é que é área mista. E aí vamos imaginar que o prefeito, pretendendo implementar algumas mudanças, por exemplo, pegar uma área que é exclusivamente residencial e transformar em área mista, está encontrando dificuldade no âmbito ali da Câmara de Vereadores para encaminhar um projeto de lei nesse sentido, ele pega, baixa um decreto, tratando de alguns temas que envolvem matéria urbanística, por exemplo, dispondo sobre a concessão de licença de alvará para funcionamento de estabelecimentos comerciais no município, e ele pode, né, regulamentar a partir do que está na lei, como é que vai ser a concessão do alvará de funcionamento. Aí ele pega lá e, bota um artigozinho no decreto, dizendo que os pedidos de funcionamento de comércio em tal região do município, que pela lei é região que exclusivamente residencial. Ele, mediante decreto, ele tentou modificar. Ele buscou, vamos voltar no informativo de novo, ó, escantear a Câmara de Vereadores no processo. Estou de volta. E, gente, esse é apenas um exemplo que, quando você vai para a vida real, são muitas as hipóteses de conflito de legislativo com o executivo. E aí, por vezes, o prefeito, o governador ou até o presidente, para não ficar refém de poder legislativo, tenta, mediante decreto, passar por cima da reserva legal, mas não pode, é inconstitucional. É bem o que foi colocado aí no informativo. É uma medida que escanteia o poder legislativo do processo e, gente, não pode. A Constituição estabelece aquilo que é esfera de atribuição de cada um e aí incide, inclusive, o que a gente chama em interpretação constitucional, a justeza ou conformidade funcional, né? Justeza ou conformidade funcional. As competências estão todas ajustadas dentro da Constituição e eu tenho que interpretar a Constituição de maneira a preservar o modelo organizatório. Os órgãos têm que agir dentro dos seus limites de competência. Eu costumo simplificar para os alunos, usando um dito popular, que o princípio da justeza ou conformidade, ele deve ser compreendido na seguinte passagem da sabedoria popular: cada um no seu quadrado. E é verdadeiramente cada um no seu quadrado. E não está no quadrado do Poder Executivo usurpar a matéria submetida à lei e tratar mediante decreto. Vamos voltar no informativo, beleza. Vamos pegar aqui o próximo caso. Homofobia e omissão legislativa. Em conclusão de julgamento, o plenário, por maioria, julgou procedente os pedidos formulados em ação direta de inconstitucionalidade por omissão e em mandado de injunção para reconhecer a mora do Congresso Nacional em editar lei que criminalize os atos de homofobia e transfobia. Determinou também, até que seja colmatada essa lacuna legislativa, a aplicação da Lei 7716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, as condutas de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, com efeitos prospectivos e mediante subsunção. Prevaleceram os votos dos ministros Celso de Mello e Edson Fachin, relatores da ADO e do mandado de injunção. A corrente majoritária reconheceu, em suma, que a omissão do Congresso atenta contra a Constituição, que impõe, nos termos do seu artigo 5º, 41 e 42, inquestionável mandado de incriminação. Entendeu que as práticas
homotransfóbicas se qualificam como espécie do gênero racismo na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 82424 ao caso Siegfried Wellanger, porque essas condutas importam ato de segregação que inferiorizam os integrantes do grupo de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Considerou que referidos comportamentos se ajustam ao conceito de atos de discriminação e ofensa aos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas. Estou de volta com vocês e preste atenção. Esse julgamento, certamente, será um dos mais importantes julgamentos do ano de 2019. Gente, quando chegar no final do ano, que eu for organizar a aula retrospectiva dos informativos de 2019, que é ao final do ano, quando a gente chegar no último informativo, concluir a jornada semanal, aí eu pego todo o material do ano e preparo uma aula com os mais importantes julgamentos, a retrospectiva de 2019, como tem lá já a retrospectiva de 2018, a retrospectiva de 2017, para você assistir. Se você ainda não assistiu, se organize e vá assistir. E certamente eu vou destacar esse como um dos mais importantes julgamentos do Supremo Tribunal Federal no ano de 2019 e um dos mais debatidos julgamentos pela comunidade jurídica. Esse julgamento, gente, ele vai aparecer em diversas provas de concurso. Imagino que isso vai ser objeto de prova objetiva, de prova discursiva e até mesmo de debates orais. E qual é, em resumo, o objeto da discussão? Entraram com ação direta de inconstitucionalidade por omissão e com um mandado de injunção, alegando que existiria uma omissão do Congresso Nacional, uma mora do Congresso Nacional, em editar uma lei que criminaliza os atos de homofobia e de transfobia. Ou, se a gente quiser unificar tudo, atos de LGBTI-fobia. E prestem atenção, existe uma questão prévia técnica. Só cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, que são instrumentos distintos, finalidades distintas, mas que têm em comum combate à omissão inconstitucional, se estiver configurada uma omissão inconstitucional. A existência de uma omissão inconstitucional é pressuposto ao cabimento de uma ADO e de um MI. Se não houver uma omissão inconstitucional caracterizada, não cabe nem ADO, nem mandado de injunção. Então, a primeira questão que surge quando a gente vai para esse debate é a seguinte, vem cá, vamos jogar lá no informativo, por favor? Reconhecer a mora do Congresso Nacional em editar lei que criminalize os atos de homofobia e transfobia. Estou de volta. Mas existe uma obrigação constitucional de o Congresso editar uma lei criminalizando a LGBTI-fobia? Preste atenção. Não é discutir se existe uma obrigação ética, se existe uma obrigação moral, ou até se existiria uma obrigação meramente jurídica. Existe uma obrigação jurídica constitucional. A Constituição determina, a Constituição impõe, a Constituição obriga o Congresso Nacional a editar uma lei tipificando a LGBTI-fobia. Essa é uma discussão preliminar. E preste atenção que a gente tem que contextualizar a discussão em termos técnicos. Gente, eu queria estabelecer para vocês aqui uma premissa que eu vou colocar como algo fora de discussão, pelo menos para mim. Se você pensar diferente, eu vou respeitar, mas já lhe digo que eu vou lamentar que você pense diferente do que eu vou falar. E é o seguinte, ato de discriminação contra a pessoa humana, em virtude de orientação sexual, é ato reprovável,
discriminatório e odioso. Olha, você pode até eventualmente não gostar de uma conduta de homoafetividade, você pode até não gostar de alguém ser um transexual. Aí é uma questão pessoal. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, a conviver com ninguém. Mas discriminar o ser humano em virtude da orientação sexual, aí não cabe. Aí não cabe. Você pode, digamos aqui, vou dar como exemplo alguém que está aqui me assistindo que é homem, dizer assim: professor, eu sou homem, eu gosto de mulher, e eu não quero estar convivendo por aí com homem que gosta de homem. É uma opinião sua, eu vou respeitar. Agora, daí a você dizer assim: olha, para mim, homem que gosta de homem não é tão ser humano como eu, não pode ter os mesmos direitos que eu, aí já é completamente diferente. Já é completamente diferente. É fundamental compreender que a conduta de discriminar um ser humano em razão de orientação sexual, de opção sexual, é uma conduta que atenta contra a dignidade da pessoa humana, é uma conduta que viola a ideia dos direitos humanos. Ponto. Eu coloco isso como uma premissa fora de discussão. Se você pensar diferente, vou respeitar, mas vou dizer: discordo e lamento que você ache que discriminar alguém em virtude de orientação sexual é algo tranquilo que pode acontecer. No meu modo de ver o mundo e no meu modo de ver o sistema constitucional, ninguém pode ser discriminado por orientação sexual, por orientação política, por orientação religiosa. O ser humano tem que ser respeitado em sua plenitude em virtude tão somente da sua condição humana. Essa é, inclusive, a ideia que a gente tem em torno dos direitos humanos, ok? Trabalhou a premissa? Presta atenção. Coisa distinta é eu analisar se existe uma obrigação jurídico-constitucional de editar uma lei criminalizando. Uma coisa é eu dizer: esse tipo de conduta é inaceitável. Outra coisa é eu dizer: o Congresso Nacional está obrigado a fazer uma lei criminalizando a transfobia. E aí eu quero trazer um outro elemento para a gente meditar. Gente, preste atenção. Um ato de violência contra alguém em virtude de um motivo homofóbico, ele é admitido pela ordem jurídica? Antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa conduta não era crime? Preste atenção. Se uma pessoa agride outra, única e exclusivamente em virtude da orientação sexual dessa pessoa, isso não é crime? Claro que é. Já é conduta enquadrada dentro da ordem jurídica penal. Ó, para lhe dar um exemplo, gente, feminicídio. Aquele ato de violência contra a mulher não se tornou crime a partir do tipo penal feminicídio. Sempre foi crime. Em verdade, eu costumo dizer, e aqui me perdoem os penalistas, que eu vou usar uma linguagem mais simples, não é? E de repente não tão técnica, mas o que o feminicídio fez, ao meu modo de ver, foi apenas trazer um agravante para uma situação penal que já existia. Para uma situação penal que já existia. O ato de você agredir e matar a mulher sempre foi crime. Como, por exemplo, voltando até antes no tempo, violência doméstica contra a mulher virou crime com a Lei Maria da Penha? Claro que não. Isso sempre foi crime. O que a Lei Maria da Penha veio trazer foi um adicional de proteção. Veio reforçar a proteção jurídica, veio criar um sistema especial de processamento mais célere, buscando ser mais eficiente. O que o feminicídio traz é, por assim dizer, uma qualificadora. Se, olha, houve essa conduta e justamente entra o elemento ali, olha, da violência em razão dela ser mulher, da agressão em razão dela ser mulher, a gente vai ter que agravar a reprimenda criminal. Mas o fato em si já era crime. E aí eu lhe pergunto: violência em razão de motivo homofóbico, transfóbico, não era reprimida pela ordem jurídica? Era. Então, em verdade, o sentimento que me passa é que a busca de uma legislação específica não é tecnicamente a busca de tornar crime a conduta,
mas é a busca de ter uma tipificação específica que vai agravar a reprimenda jurídica à conduta e, claro, vai sobrevalorizar, vai trazer um adicional de proteção sob essa perspectiva dos direitos humanos. E é interessante a gente compreender que, gente, que dentro do processo histórico dos direitos humanos, eu, inclusive, no meu livro de Direitos Humanos para Concurso Público, eu falo isso. Eu não sei se você está estudando para algum concurso que exige o conhecimento de direitos humanos, e se tiver, me permita lhe sugerir, adquira o meu livro pela editora Juspodium. Graças a Deus, né, a generosidade dele e dos leitores, é um livro que é consagrado. Já está chegando aí, já na sua 9ª edição, e os testemunhos que os leitores dão são testemunhos muito generosos, né? Elogiando muito o livro, dizendo que o livro verdadeiramente opera milagres. Ele pega leitores que têm uma resistência com a matéria e transforma em leitores que entendem e que são apaixonados pela matéria e que vão bem nos concursos públicos graças ao livro. Então, fica a sugestão, editora Juspodium, né, o meu livro de Direitos Humanos para Concurso. Inclusive, se você quiser me dar a oportunidade de te encaminhar o livro autografado, me chama lá no meu Instagram, vai no meu Instagram, que é Professor Rafael Barreto, ó, Professor Rafael Barreto, tudo junto. Vai lá no meu Instagram e manda um direct: professor, eu queria adquirir o seu livro de Direitos Humanos autografado, que aí eu ajusto com você para encaminhar para você pelo correio, tá? Eu faço isso com diversos alunos e para mim vai ser uma alegria poder fazer com você também, ok? Mas prestem atenção, dentro do processo evolutivo dos direitos humanos, se constata no curso histórico um movimento de você buscar ampliar a proteção dos direitos para sujeitos específicos, para situações específicas. E aí é nesse sentido que surge, em um dado momento, proteção internacional específico para idoso, específico para mulher, específico de combate à discriminação racial. Não é que idosos passaram a ter direitos internacionais só quando surgiu a Convenção Internacional dos Direitos dos Idosos. Não, já existiam direitos para eles, nas normas gerais. No âmbito da ONU, por exemplo, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas a existência de uma convenção específica para idoso torna a proteção um pouco reforçada. Coloca em relevo, coloca em evidência o tema da proteção do idoso. Então, o sentimento que eu tenho é que a busca de uma legislação específica combatendo essa conduta, recriminando essa conduta, é um movimento de ampliar a proteção, de colocar em evidência a necessidade de você reprimir e de você proteger, né, essa temática. E digo a vocês, particularmente, eu concordo. Eu acho que é preciso, sim, avançar no sentido dessa proteção especial, de combater esse tipo de conduta, porque vivemos uma quadra da história, pelo menos aqui no Brasil, em que penso que isso se faz necessário. Tomara que a gente avance civicamente para o estágio que algumas sociedades já atingiram, em que você não fica sequer discutindo, né, muito sobre violação de direitos de alguém porque é mulher ou porque tem uma orientação sexual diversa. Não, porque as pessoas já atingiram um padrão de civilidade que compreende que todo mundo é ser humano e que não cabe discriminar ninguém. Outro dia eu conversava com um primo meu que mora em outro país, e a gente conversando algumas coisas em torno dessa e de outras temáticas, dizendo, cara, aqui essa é uma discussão tão ultrapassada, tão superada, não cabe a gente discutir se alguém vai ou não vai ter oportunidade no emprego porque tem uma orientação sexual tal, porque tem uma orientação religiosa tal, porque é homem, porque é mulher. Na minha empresa mesmo, onde eu trabalho, nossa, meu ambiente de trabalho tem brancos, negros, tem pessoas de orientação sexual A, B, C, convicção religiosa A, B, C, e ninguém ali para discutir se alguém é diferente de alguém em virtude disso. Eu dizia, vocês chegaram num patamar de civilidade, de compreensão da existência humana, que a gente aqui ainda não chegou. E que a gente ainda precisa caminhar. Por isso é que se faz importante esse movimento de ampliar a proteção. Agora, repare, bacana, reconheço essa necessidade, é importante que surja essa necessidade, mas eu volto à questão técnica. A Constituição impõe um dever de fazer uma lei tipificando
com tipo específico, a LGBTI-fobia? Esse é o ponto. Porque se não existir a obrigação constitucional, eu vou dizer, é bom que surja, eu vou me esforçar para que surja, mas eu não posso dizer que existe omissão constitucional. E esse foi o primeiro ponto que o Supremo teve que enfrentar. E, como a gente viu, o Supremo ele julgou procedente. Então, ele entrou no mérito. Ele entendeu que existia omissão. E aí o ministro Celso de Mello, o voto do ministro Celso, gente, é um voto muito substancioso. Inclusive, lhe recomendo, se você estiver estudando para concursos públicos de nível mais elevado, onde você vai ter que enfrentar um embate oral, um embate discursivo, pegue o voto do ministro Celso de Mello nessa ADO para você estudar, porque é um voto muito substancioso. Ele enfrenta as questões que vão lhe perguntar nas provas discursivas e orais e que eu vou aqui, em resumo, trazer para você. E esse ponto da omissão, ele faz uma construção que é interessante. Ele vai buscar o artigo 5º, 41 da Constituição, né? Artigo 5º, no inciso 41, que aí eu vou botar para vocês na tela daqui a pouquinho. Deixa eu chegar nele aqui. Ó, joga na tela. Esse é o artigo 5º da Constituição. E olha como está no inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Estou de volta. Gente, eu queria que primeiro você entendesse que o destinatário, primeiro, do artigo 5º, 41, é o legislador. Quando a Constituição estabelece a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, ela está se dirigindo ao legislador e dizendo, você tem que criar lei punindo. É um comando constitucional que tem como destinatário, primeiro, o legislador. É um mandado de legislação. Você tem que fazer lei punindo discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Lhe pergunto, discriminação por orientação sexual é discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais? É. É aquilo que eu colocava para vocês, como premissa. Eu discriminar alguém em virtude de orientação sexual é atentar contra a dignidade da pessoa humana. Então, o ministro Celso constrói o seguinte, quando a Constituição impõe que a lei vai punir qualquer discriminação atentatória, e eu considero que discriminar alguém em razão de orientação é discriminar de maneira atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, incide o artigo 5º, 41, no sentido de que o legislador está obrigado a fazer esta lei. E, gente, não que eu vá concordar necessariamente com o que o ministro está falando, mas a construção ela é interessante. É uma linha argumentativa interessante. O julgamento foi por maioria, ficaram vencidos alguns ministros porque entenderam exatamente que não há aí uma obrigação de fazer esse tipo de lei. Vamos pegar aqui no informativo de novo, aqui na parte final, ó. Ficaram vencidos em ambas as ações os ministros Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio, e ó, para ele, não obstante, né, a repugnância que provocam as condutas preconceituosas de qualquer tipo, somente o Poder Legislativo pode criminalizar a conduta, sendo imprescindível lei em sentido formal. E aí vem aqui, o ministro Marco Aurélio inadmitiu o mandado de junção e admitiu em parte a DO por não assentar peremptoriamente que se tenha criminalizar no vocábulo punirá, contido no inciso 41 do artigo 5º, em decorrência disso, não reconheceu a omissão legislativa quanto à criminalização específica da homofobia e da transfobia. Estou de volta, então perceba o ministro Marco Aurélio destacando, olha, esse dispositivo constitucional, ele não indica que existe uma obrigatoriedade de fazer esta lei. E, particularmente, eu acho que também é muito interessante essa linha do ministro Marco Aurélio, né? E talvez eu encaminhasse aí nesse sentido do ministro Marco Aurélio, de que não está escrito aí na Constituição que o Congresso está obrigado a fazer esta lei. Mas eu reconheço, a argumentação trazida pelo ministro Celso de Mello é uma argumentação, gente, muito interessante, né? Muito interessante. Então, ó, prestem atenção.
a gente enfrenta a premissa de cabimento, que é a premissa de existir a omissão constitucional, e essa premissa vem aí, segundo o ministro Celso de Mello, a partir do artigo 5º, inciso 41. O Congresso, a partir desse dispositivo, tem a obrigação de fazer a lei. Configurei a omissão, ponto. E aí eu vou adiante para entrar nos limites de julgamento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação de inconstitucionalidade por omissão, ao julgar o mandado de injunção, quais os limites de sua decisão? E especialmente aqui no caso da ação de inconstitucionalidade por omissão, até onde o Supremo pode ir? Bom, de uma maneira geral, o Supremo constata que existe omissão inconstitucional. Mas ele pode ir além? Nós já tivemos, no caso da omissão em torno do 18º da Constituição, que é a omissão do Congresso em editar a Lei Complementar Federal, que vai viabilizar a criação de novos municípios, né? O Supremo ele estabeleceu um prazo de 18 meses para o Congresso fazer uma lei. E registre-se, esse prazo não foi cumprido pelo Congresso, o Congresso não editou a lei, esse julgamento é de 2007, até hoje o Congresso não fez a lei. Mas para resolver um problema que tinha sido gerado com a criação de alguns municípios, especialmente o município baiano de Luiz Eduardo Magalhães, esse é um caso emblemático no nosso direito constitucional, o Congresso aprovou uma emenda constitucional. Se você abriu a DCT, vai encontrar lá no artigo 96, né, uma emenda que surgiu a partir do debate que envolveu a ADIM 2240, que era que envolvia a criação de Luiz Eduardo, e a ADO 3268, na qual o Supremo reconheceu a omissão do Congresso Nacional e deu 18 meses para o Congresso fazer a lei. Então, a priori, o Supremo, nesse julgamento, se ele chegasse e decidisse no sentido de que o Congresso tem 6 meses para fazer a lei, tem 1 ano para fazer a lei, ele estaria decidindo no mesmo sentido de decisões que ele já proferiu, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Só que o que a gente vai ver aqui é uma inovação. Volta na tela. Reconhecer a mora e determinar que até que seja comatada essa lacuna, a aplicação da Lei 7716, que define os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor. Estou de volta. Preste atenção. O ministro Celso, e o Supremo acompanha por maioria, ele encaminha no sentido de aplicar, por analogia, a Lei 7716 de 89, que define os crimes resultantes, gente, de preconceito, de raça e cor. E daqui a pouco eu vou colocar essa lei para a gente na tela, mas para você entender onde é que vem a inovação aqui na ADO. O Supremo ele não determinou que o Congresso fizesse a lei em um determinado prazo. O Supremo ele disse o seguinte: enquanto não fizer a lei, eu aplico por analogia essa outra lei aqui. E esse é o ponto que gerou mais discussão na comunidade jurídica. Por quê? Porque, de acordo com o texto constitucional, não há crime sem lei anterior que defina. Volta no artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que defina. Estou de volta. Se a lei não define esse tipo específico da homotransfobia, como é que existe o crime? Na doutrina, muita gente dizendo tem que mudar a Constituição, não há crime sem lei anterior que defina ou decisão do Supremo que defina que é crime. E, gente, o argumento de combate é no sentido de que a decisão do Supremo está violando o princípio da reserva legal. E com todo respeito ao entendimento do Supremo, e aí eu vou entrar no como se construiu isso, mas eu penso que realmente a decisão do Supremo, ela viola o artigo 5º, inciso 39 aí da nossa Constituição. Não há crime sem lei que defina. Eu tipificar a conduta por analogia, a gente vai ver como foi a construção, a gente vai chegar na construção, mas realmente me parece que é um pouco complicada essa compreensão. E aí eu até aproveito algo que eu falei no primeiro julgamento.
Lá a gente viu o poder executivo escanteando o poder legislativo. Aqui é o poder judiciário escanteando o poder legislativo. E não cabe. O judiciário não tem legitimidade democrática para decidir o que é ou não é crime. Ele não foi eleito pelo povo, ele não representa o povo. Dentro de uma sociedade democrática, é o povo quem decide o que é crime e o que não é crime. Gente, pegando aqui um tema que está em muita discussão no país e que passa também por questão criminal, é o povo quem decide se pode ou não pode o cidadão andar armado. Não é o Supremo Tribunal Federal quem vai chegar a dizer pode andar armado ou não pode andar armado, não. Quem tem que decidir isso no Estado democrático é o povo, mediante a representação política. Então, é o povo quem tem que decidir o que é e não é crime. É o princípio da reserva legal. E aí, inclusive, se você fizer uma pesquisa, joga aí no Google, você vai encontrar diversos artigos na comunidade jurídica nesse sentido, de que a decisão do Supremo está rasgando a Constituição, porque o Supremo, ele chamou para si a tipificação de uma conduta legal. E o ministro Celso de Mello, profundo conhecedor do direito, né, extremamente sábio, ele sabia que haveria esse tipo de discussão e ele mesmo se antecipa, ele já enfrenta isso. O ministro Celso, ele vai enfrentar a discussão e vai dizer que o Supremo não está, em verdade, tipificando um crime, né? O que vai acontecer aí é a ampliação do conceito de discriminação nos moldes que foi feito no caso Siegfried Uelanger. E eu vou entrar nesse ponto, mas antes, eu quero pegar aqui a lei, vamos jogar aqui na lei, ó. Gente, Lei 77/16 de 89 define crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. É como se eu colocasse assim, ó, define crime resultante de preconceito de raça ou de cor e de orientação sexual. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Impedir ou obstar o acesso de alguém a qualquer cargo da administração em virtude de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Estou de volta. Entenda. O que o Supremo fez foi inserir no âmbito dessa norma legal a discriminação por orientação sexual. E, se vocês me permitem partilhar uma opinião minha, se essa lei surgisse hoje, ela já traria isso expressamente no texto. Gente, por que é que não está no texto da lei a discriminação por orientação sexual? Porque a lei é de 1989. À época não se tinha a compreensão que se tem hoje. À época não havia essa compreensão da necessidade de combater esse tipo de conduta, de que esse tipo de conduta é odioso. Mudou a compreensão do tema. Mudou a compreensão do tema. E provavelmente, lá em 89, ninguém colocou em discussão no projeto de lei, olha, também não pode discriminar por orientação sexual. Hoje, um projeto de lei nesse sentido certamente ia colocar. Então, a gente tem aí algo que é muito interessante na teoria do direito, que vai nos levar também à teoria constitucional, que é o que a gente costuma chamar de interpretação evolutiva. O que é uma interpretação evolutiva? É você inserir no alcance da norma algo que está dentro do que se denomina espírito da norma, né? Dentro da teleologia, da finalidade da norma, e que só não está expressamente inserido porque à época não integrava o contexto de discussão. Usando a linguagem comum é eu dizer, gente, se essa lei fosse feita hoje, ia punir a discriminação por orientação sexual, porque a finalidade da lei foi punir toda e qualquer discriminação odiosa. A época não inseriu porque não tinha compreensão de que isso é uma discriminação odiosa. Mas como hoje tem, isso é eu fazer o quê? É eu inserir no alcance da norma aquilo que a finalidade dela já pretende. Isso é fazer interpretação evolutiva. E aí, de repente, alguém vai perguntar, professor, eu poderia falar que estamos tendo aí uma mutação constitucional? Tecnicamente, não. Tecnicamente, mutação constitucional não se confunde com interpretação constitucional evolutiva. Porque na mutação eu tenho que ter dois julgados, duas interpretações. A antiga e a nova que supera a antiga.
Para eu falar de mutação constitucional, eu tenho que dizer, olha, o Supremo interpretava desse jeito e a partir de hoje passou a interpretar de outro jeito, como aconteceu com a prerrogativa de foro dos parlamentares. Que o Supremo dizia, abrange qualquer crime, passou a dizer só crimes relacionados com mandato. Então, para eu dizer que está havendo uma mutação, eu teria que dizer que o Supremo interpretava no sentido de que fazer discriminação em virtude de orientação sexual era tranquilo. E não há esse tipo de pronunciamento. O que a gente tem aqui, tecnicamente, é uma interpretação evolutiva. Houve uma evolução na interpretação para inserir no alcance da norma legal algo que não está no seu texto, porque à época não integrava o plano de discussões, mas está na mesma finalidade. E se fosse hoje, estaria. Essa é a ideia. E aí, vamos voltar lá no informativo. O ministro Celso, ele aplica a lei e o que é que ele faz? Ele qualifica as práticas homotransfóbicas como espécie do gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 82424, que é o caso Sigfridio Elanger. Estou de volta. O caso Sigfridio Elanger é um caso bem emblemático julgado pelo Supremo Tribunal Federal, envolveu aí realmente discussão em torno de racismo, né? Envolveu discussão em torno de racismo. Eu não sei se você tem conhecimento desse caso, Sigfridio Elanger. Eu vou trazer esse julgado para vocês, mas só para contextualizar. Sigfridio Elanger é um escritor que lá no Rio Grande do Sul, ele editou um livro fazendo apologia de ideias tidas como preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, porque eram ideias que faziam apologia às práticas do nazismo, né? Ele, no seu livro, divulgou as suas ideias e simplificando aqui, não foi exatamente isso, tá? Mas é como se ele defendesse que, em verdade, não é bem do jeito que a história conta, que houve perseguição, que houve antissemitismo, que não é isso. Ele deu a opinião dele, a versão dele, favorável às práticas nazistas. E aí, o Ministério Público instaurou persecução penal contra ele em virtude de racismo. E aí a discussão que o Supremo enfrentou foi a seguinte: vem cá, judeu é raça? Porque ele está fazendo apologia ao nazismo, ele está defendendo ideias que afetam a comunidade judaica. Mas judeu é raça? Porque para eu condenar alguém por racismo, eu tenho que dizer que está atentando contra a raça. E essa foi a discussão que o Supremo Tribunal Federal enfrentou. E, por maioria, gente, o Supremo enquadrou a conduta dele em racismo. E, naquele momento, ele ampliou a noção de racismo para inserir não apenas a discriminação em razão, por assim dizer, da cor, mas também nesse sentido maior. Nesse sentido maior. E aí se passou a falar racismo social. Vamos pegar aqui na tela, joga um pouquinho aqui, ó. HC 82424 é um julgado emblemático. Esse acórdão aqui é extenso, são quase 500 páginas, mas é uma das discussões mais, assim, interessantes que já aconteceram no Supremo Tribunal Federal, não é? Tá aqui, publicação de livros, antissemitismo, racismo, conceituação, escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. Está aqui. Constitui crime de racismo. Aí vem raça humana, subdivisão, inexistência. Não existe distinção entre homens. Aí vem raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raça resulta de um processo de conteúdo meramente político e social. Aí vai, é muito emblemático esse julgamento. Aí vem aqui, ó. Racismo, abrangência, compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológico, sociológico, antropológico ou biológico, de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo. Interpretação teleológica e sistemática da Constituição Federal,
conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais. E aí ele vai e conclui no sentido, né, discriminação que se evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de racismo. E aí houve também o debate em torno dos limites da liberdade de expressão, né? Será que ele não pode trazer a versão dele sobre o nazismo? Estou de volta com vocês, que foi outra discussão que eu não vou entrar no mérito agora, né? Daquele julgamento em torno do antissemitismo, se ele pode ou não trazer a versão dele, e discutiu-se aí limites da liberdade de expressão. Mas então, nesse caso Siegfried Erlanger, gente, o Supremo Tribunal Federal, ele ampliou a noção de racismo, e é exatamente o que está sendo feito aqui. Exatamente o que está sendo feito aqui. Celso de Mello está dizendo, olha, não é racismo em questão da raça, da cor, é racismo social. Então, ele está ampliando o conceito de racismo. Ele está inserindo no conceito de racismo, e aí a gente pode voltar no texto da lei, joga na tela, ó. Racismo não é só discriminar alguém por raça ou cor. Estou de volta. Racismo também é discriminar alguém por orientação sexual. É isso que o ministro Celso de Mello faz no seu voto e que a maioria do tribunal acolheu. E aí, naturalmente, você já imagina o tamanho da discussão na comunidade jurídica. Espera aí, discriminar alguém por orientação sexual é racismo? É discriminação, mas racismo, esse é um embate, e o que é que ele constrói? É racismo social. Pode não ser um racismo etnológico, biológico, mas é racismo social. Ao meu humilde entendimento, está meio que equiparando o conceito de racismo com o conceito de discriminação. Ao meu modo de ver, racismo é um tipo de discriminação. Né? De repente, talvez, ó, vou botar aqui entre aspas, que eu não sei se seria o uso mais técnico da palavra sexismo, né? Mas terminou equiparando racismo com discriminação. E, de todo modo, se você vai levar para uma prova, você tem que saber que foi essa a construção, ok? Vamos voltar no informativo para ver a tese que foi firmada. Na ADO, o colegiado, por maioria, fixou a seguinte tese. Até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos no artigo 5º, 41 e 42, que o 42 prevê, gente, que a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível, né? As condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas que envolvam a versão odiosa à orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na lei tal, constituindo também na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica. Aí está a tese. Só que aí vem agora o segundo ponto, que é muito importante. A repressão penal à prática de homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, sacerdotes, pastores, rabinos, mulais ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar as suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo a sua orientação doutrinária e ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado de sua atuação individual ou coletiva. E aí vem a parte final. Desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorização que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra a pessoa em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Estou de volta, isso aqui é muito importante também. Houve esse debate no julgamento. Por quê? Prestem atenção. Existem algumas compreensões religiosas
que não admitem a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso configura homofobia? Havia uma preocupação quanto a isso no julgamento, sendo que a Constituição ela consagra a proteção à liberdade de crença, às liturgias. E aí eu vou lhe dar um exemplo. Eu professo a fé católica, eu sou católico. E dentro do que a Igreja Católica segue, dentro da fé católica, não se admite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, se você que está aqui me assistindo nesse momento, pretende casar com uma pessoa do mesmo sexo e procurar a Igreja Católica porque você quer casar dentro da igreja, você tem essa ideia, você não vai conseguir. A Igreja Católica, ela não admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí você vai dizer assim, professor, mas isso é discriminação, isso é um absurdo. Não. Isso é apenas uma linha de compreensão, é aquilo em que a igreja crê. E lembre, a Igreja Católica não é dona da verdade. Ela tem uma linha de compreensão, ela acredita naquilo, ela segue aquilo. Professor, mas está discriminando. Aí eu vou lhe dizer aquilo que o Papa Francisco já disse em diversas oportunidades. A igreja, ela não aceita a prática da homofobia, mas ela aceita e acolhe aquele que é homossexual. Perdoe, a igreja não aceita a prática da homoafetividade, da homofobia também não. Mas a igreja não acolhe a prática da homoafetividade, mas ela acolhe aquele que é homoafetivo. Se você que está aqui me assistindo é homoafetivo ou, usando a palavra que ainda é comumente usada, é homossexual, você é acolhido pela Igreja Católica. Mas se você pretender casar, você não vai ser acolhido para celebrar o casamento. O Papa Francisco ele deixa isso muito claro, ele faz questão de dizer, quem sou eu para julgar e discriminar uma pessoa se Jesus não discriminou ninguém? Mas o fato de eu lhe dizer que eu não lhe discrimino e que eu lhe acolho, não quer dizer que eu admito a possibilidade de lhe casar. Porque os fundamentos de fé que a igreja adota não permitem casamento entre pessoas do mesmo sexo. E lembre, ela não é a dona da verdade. Cada um segue aquilo que crê. Mas ela tem essa linha de entendimento. Agora preste atenção, que é a parte final aqui do destaque. Desde que as manifestações não configurem discurso de ódio. Se você procurar a Igreja Católica, e eu estou dando a Igreja Católica como exemplo porque é a fé que eu professo, mas isso vale para todo e qualquer outro segmento religioso. Se você procurar a Igreja Católica e disser assim, olha, eu gostaria de celebrar o meu casamento aqui dentro da igreja, só que eu preciso deixar claro que eu vou casar com uma pessoa do mesmo sexo. E aí você está conversando com alguém da igreja, com um padre ou com um catequista que está ali na secretaria fazendo agendamento de casamento, ele diz assim, olha, infelizmente não pode, porque a igreja não admite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok. Mas se ele disser assim, infelizmente não pode, porque a igreja não admite casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque pessoas do mesmo sexo que se relacionam são pessoas que têm pacto com o demônio, são pessoas do Satanás, são pessoas que não merecem sequer ser chamadas de seres humanos, aí não. Isso aí é conduta odiosa. Isso é discriminação. Isso não está protegido pela liberdade religiosa. Entende? E eu não tenho dúvida que essa parte aqui vai ser muito explorada em prova, gente. Muito explorada em prova. A proteção da liberdade religiosa, mas os limites dessa liberdade religiosa. Então fique muito atento quanto a isso. E pegue esse meu exemplo aqui para você compreender. Eu posso chegar e dizer, não celebra o seu casamento, porque isso vai contra a doutrina de fé católica. Isso é ok. Mas se eu acrescento, e porque você é do Satanás, você é um ser humano inferior, você é um doente, aí já não tem mais nenhuma proteção constitucional. Isso é conduta odiosa e aí incide a norma penal. Ok? Bacana quanto a isso, perfeito quanto a isso. Ó, só aproveitando aqui para fazer um rápido parêntese, porque de repente alguém que está aqui me assistindo já vivenciou esse tipo de situação dentro da sua linha religiosa. Pô, professor, eu já vivenciei uma situação como essa, exatamente na igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou no centro espírita que eu frequento. Ó, não confunda as igrejas com as pessoas. As igrejas não devem ser confundidas, né? E aí eu vou lhe dar como exemplo
A Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica a gente segue Cristo, mas a verdade é que tem pessoas lá dentro, e as pessoas, elas falham, elas erram, elas cometem crimes. Não confunda a conduta de alguém com o que a igreja pensa, com o pensamento da igreja. Não é porque, por exemplo, você gostar de frequentar um centro espírita, chegou lá, alguém que estava ali palestrando falou uma coisa que é absurda, expressou aquilo ali, que aquilo é a verdade para a religião espírita. Não pense. De repente é uma pessoa equivocada falando e aí você vai se afastar em virtude do que alguém falou. Procure uma outra pessoa com outra visão, que tenha mais sabedoria, mais conhecimento, mas não se afaste de sua religiosidade porque você eventualmente no caminho encontrou pessoas com comportamentos inadequados. Não confunda pessoas com as instituições, né? Inclusive, ainda para lhe dar um exemplo na Igreja Católica, tem uma frase que é muito comum, diz assim: a igreja é santa, mas cheia de pecador. Somos uma igreja santa, porque somos a igreja de Cristo e Cristo é o santo, mas cheia de pecadores, porque nós somos pecadores. Volta no informativo, aí tem outro ponto. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenópticos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, subjugação e negação da alteridade. Aqui ele está ampliando realmente o conceito de racismo, né? Bom, vamos seguir adiante no informativo. De substancial no informativo, esses dois casos realmente emblemáticos, né? Mas vamos aqui, ó, só avançar um pouquinho. A primeira turma, questão de ordem, afetou ao plenário, um julgamento, né, de um tema, vamos aguardar. Aqui, a primeira turma julgou procedente a ação penal instaurada contra deputado federal para condená-lo às penas do decreto-lei que tipifica os crimes de responsabilidade do prefeito. Aqui eu não... vale a pena destacar isso aqui. É um deputado federal que estava sendo processado por algo que ele praticou enquanto prefeito. E aí havia uma discussão sobre a prerrogativa de foro no Supremo. E olha só que interessante. O colegiado, por maioria, afastou a preliminar de incompetência do Supremo, porque, embora os fatos apurados na apresentação penal sejam estranhos ao mandato parlamentar, o procedimento já tinha alcançado e superado a fase de alegações finais, situação que se enquadra em uma das hipóteses de prorrogação da competência da Corte. Estou de volta. Eu cheguei até a comentar com vocês que o Supremo, no ano passado, ele mudou a sua interpretação sobre a prerrogativa de foro dos parlamentares, né? A ação penal 937, um dos mais importantes julgamentos de 2018, está lá na retrospectiva de 2018. O Supremo entendeu que, a partir daquele julgado, só estariam na sua competência crimes relacionados ao mandato. A gente tem um deputado sendo processado por algo que ocorreu quando ele foi prefeito. A priori não está na competência do Supremo. Só que onde é que tem a ressalva? A ressalva é que a instrução já foi toda concluída, já apresentaram inclusive as alegações finais, agora é só entrar em julgamento. Então prorroga-se a competência do Supremo, se já houve toda a instrução processual, se é tão somente julgar. Então esse processo já estava para julgamento no Supremo, segundo a jurisprudência anterior, quando o Supremo mudou de entendimento. Por isso que o Supremo manteve para julgar, né? Foi por isso que o Supremo manteve para julgar. Vamos seguir no informativo, joga na tela. Mandado de segurança contra um ato do CNJ iniciou apreciação. Deixa eu ver aqui. Proteção de dados e inviolabilidade. A segunda turma iniciou um julgamento. Quando concluir, eu vou aprofundar isso aqui com vocês, mas é muito interessante. Cumprimento de busca e apreensão, a autoridade policial teve acesso, sem autorização judicial, ao aparelho celular e conversas havidas no WhatsApp, não é? No caso, os agentes policiais apreenderam o celular do paciente e procederam à investigação no WhatsApp de conversas que indicavam a traficância, não é? E aí, em seguida, eles ingressaram no domicílio do paciente, onde encontraram drogas, armas, o que gerou a ação penal. O ministro Gilmar Mendes está concedendo a ordem para anular as provas obtidas mediante o acesso indevido ao aplicativo de WhatsApp e à residência do paciente, e constatada a derivação de todas as provas da prova ilícita, declara a nulidade. Estou de volta à teoria, né, da
prova ilícita por derivação ou dos frutos da árvore de raiz envenenada. É uma discussão muito interessante que envolve a apreensão de telefone e o acesso aos aplicativos de comunicação, né? Sem autorização judicial, a polícia foi lá apreender o telefone, né? Então é uma discussão interessante que o tribunal vai enfrentar e quando concluir, aí eu vou trazer para vocês com uma profundidade maior, né? Com uma profundidade maior. No julgado seguinte, até algo sobre isso, vamos na tela, ó. Reclamação, mandado de busca e apreensão, entrevista e acesso a celular e smartphone. A turma declarou a nulidade de uma entrevista realizada no interior da residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A pessoa foi interrogada por delegado, sem ter direito ao silêncio, sem ter assistência de advogado, exigiram a senha do celular dele, em flagrante violação ao princípio da não autoincriminação. Estou de volta. Aqui é um caso até de uma simplicidade maior. A autoridade policial, cumprindo uma busca e apreensão, foi lá e obrigou o cara a destravar o celular, obrigou o cara a dar uma entrevista e filmou, praticamente extraindo uma confissão forçada. Aí até mais tranquilo esse entendimento aí do Supremo. Bom, gente, informativo 944, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês, né? Essa nossa videoaula ficou até um pouco mais extensa do que normalmente costumam ser as aulas de informativos, mas porque nós tivemos aí 2 casos de uma enorme relevância na matéria constitucional e eu precisei estender um pouco mais. Volto a dizer, um dos mais importantes julgamentos do ano está nesse informativo de número 944. Eu vou finalizar esse nosso vídeo trazendo ainda aqui algumas considerações finais. Primeiro, eu queria pedir a todos vocês que, se possível, compartilhassem essa videoaula com pessoas que vocês conhecem, que estudam direito constitucional, que precisam se manter atualizado com a jurisprudência do Supremo. Gente, esse projeto de estudo detalhado dos informativos, ele ajuda muito as pessoas a evoluir no conhecimento do direito constitucional, a avançar nos concursos públicos. Olha, eu criei esse projeto pioneiramente no Brasil em 2007. Em 2007, eu desenvolvi esse projeto, ministrei aulas pelo diversos cantos do Brasil, de informativos. Aí depois outros colegas foram copiando o projeto que eu originariamente criei lá em 2007, desenvolvi durante anos, precisei parar por um período, mas recentemente eu retomei e fiquei muito feliz, inclusive, de receber testemunhos de ex-alunos meus, agora concursados. Gente, outro dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram de um magistrado: olha, professor, você não vai saber quem eu sou, mas me permita lhe dizer, eu fui seu aluno, preparação para concurso público no ano tal, eu acompanhava todas as suas aulas de informativos, me ajudou demais a passar no meu concurso. Hoje eu sou magistrado, vi que você voltou ao projeto, estou muito feliz com isso e vou continuar aqui lhe acompanhando. Olha, eu não tenho como dimensionar quantas pessoas eu pude ajudar com as aulas de informativos, mas eu tenho a dimensão de que hoje, com o YouTube, a realidade da internet, isso aqui pode ter um alcance muito grande. Eu queria lhe pedir que me ajudasse a ajudar as pessoas. Me ajude a ajudar quem precisa conhecer o direito constitucional, quem quer verdadeiramente se dedicar aos concursos públicos. E como é que você faz isso? Simples. Partilha. Encaminha para as pessoas. Olha, o professor Rafael está de novo com o projeto dos informativos. Vou passar aqui, dá uma assistida aí, para que as pessoas possam ter acesso. Eu queria agora convidar aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. E queria convidar todos vocês para colocarem na agenda um encontro para comentar o informativo 945. A gente vai se encontrar de novo em breve para bater um papo sobre o informativo 945 e eu já te convido para você já criar uma rotina de uma vez por semana, né, ir no meu site para acompanhar a aula de informativo, ok, gente? É isso. Agradeço o tempo que vocês dedicaram para estar aqui me assistindo falando de direito constitucional. Que Deus abençoe vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!